Vamos então cumprimentar aqui o nosso entrevistado, doutor Alfredo Simonetti. Doutor Simonetti, bom dia, muito obrigado ao senhor pela atenção aqui com a Rádio Nacional. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes. Sim, vamos conversar aí dessa questão da saúde mental na pandemia, né? E afeta, doutor, ou seja, está afetando justamente o comportamento, o humor do ser humano, essa pandemia da Covid-19, ou por medo de contrair a doença, ou justamente a falta que está sentindo das pessoas queridas? Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, afeta sim, essa é uma questão que os psiquiatras estão estudando, não só aqui no Brasil, né? Falamos até, vamos dizer assim, quase numa endemia paralela de psiquiatria, né? De transtornos mentais. Junto com a pandemia, nós teríamos uma outra onda, que a palavra onda é complicada, né? Mas uma onda de sofrimento psicológico, né? Causado pela situação. Esse sofrimento todo mundo vê. A questão que você está colocando é o quanto esse sofrimento vai virar uma doença mental, não é isso? E sim, a resposta é que ele está sendo em tal intensidade que vai se transformando em alguns transtornos mentais mesmo. Entendo. Como ansiedade, depressão, principalmente, né? E um estresse pós-traumático para uma pequena parte, né? E quais são, assim, as recomendações, né, para que a pessoa, de alguma forma, minimize, portanto, aí esses efeitos? Olha, a sua palavra é boa, né? Na introdução você falou para não sofrer, eu fiquei pensando para não sofrer tanto, né? Porque não há como não sofrer neste momento, né? Porque, por um lado, temos o medo, né, da doença, temos que lidar com a angústia das perdas das pessoas que morreram, das pessoas que estão doentes, e temos que lidar com esse isolamento social, esse distanciamento social, né? E esse distanciamento ele é interessante. Por um lado, ele pode provocar solidão, se a pessoa morar sozinha, mas são poucas, né? Para a maioria de nós, ele provoca uma hiperconvivência em casa, né? E um afastamento das outras pessoas. Como corrigir isso, ou como minimizar, digamos, né? Se já estiver diante de uma situação que tenha uma depressão, uma ansiedade, aí o melhor é procurar um tratamento mesmo, e aqui nós temos muitos, né? A psicologia no Brasil se mobilizou, existe uma série de redes de atendimento gratuito, eu estou falando, né? Porque às vezes a gente vai falar, vai se tratar, tal. E é possível se tratar virtualmente. Isso é um dado interessante, né? Os problemas psicológicos podem ser tratados à distância. Esse é um dado. O outro é um pouco óbvio que eu vou falar, né? Mas as nossas condições de vida, né? Se a pessoa, por exemplo, conseguir dormir bem, uma alimentação boa, mas por outro lado, é simples falar isso, né? Como é que faz para dormir bem e para ter uma alimentação boa numa situação tão complicada, né? Mas são esses primeiros os cuidados de se tratar se a pessoa já estiver doente, né? Digamos assim. E se não, de buscar um estilo de vida mais saudável dentro desse estresse que a gente vive, né? Porque esse isolamento social, ele traz um cuidado, né? Na verdade, é um cuidado. Mas você vai convir que é um cuidado do medo, né? Não é um cuidado do amor, não é aquele cuidado que a gente faz porque a gente gosta, carinho, é um cuidado apavorado, não é um isolamento que a pessoa descansa, né? Sim. Você não relaxa, porque a sua cabeça está tomada, você só não está saindo de casa, ocupado formalmente, mas a sua cabeça está ocupada. Essa é a primeira razão do sofrimento psicológico. Uma cabeça ocupada, mesmo que você esteja desocupado em casa. Nós estamos conversando com o Dr. Alfredo Simonetti, médico psiquiatra, psicanalista e professor de psiquiatria do Centro Universitário São Camilo. Como o programa é em rede, né, doutor Alfredo, nós temos também o nosso âncora no Rio de Janeiro, onde também o programa é feito. Está o nosso âncora, o César Fatioli, também conversando com o senhor. Vamos lá, seu Fatioli. Duas dúvidas que eu tenho, doutor. Se essa reação mais aguda, mais sofrida, ela tem uma diferença por faixa de idade, em função das diferenças de risco da doença e de afastamento da rotina, e se há uma diferença também por faixa de renda ou classe social, se os números de atendimento indicam um sofrimento maior dos mais pobres ou não, se isso é distribuído de forma relativamente uniforme entre as camadas de renda. Em relação à primeira questão da idade, sim,
O que a gente viu acontecer com os idosos, que foram dos primeiros a serem isolados, né? Os idosos de casas de repouso, ou mesmo os idosos nas suas casas, com a família evitando, os netos evitando de ver os idosos, isso provocou um sofrimento psíquico muito grande, porque tirou deles uma das poucas coisas que o idoso tem, né? Ele já não tem mais tanta saúde, tantos projetos de vida, o que resta ao idoso? O carinho e o contato familiar. E isso foi prejudicado pela Covid. Então há um sofrimento do idoso muito grande. Outra faixa etária que também manifestou um problema são as crianças, né? Porque as crianças ficaram isoladas, as crianças gostam de se mexer, de se agitar, é natural. E o isolamento provocou o confinamento e a dificuldade disto. Por consequência, crianças em casa deixam pais ansiosos, nervosos, agitados, não tem como. Imagine, os apartamentos, a nossa arquitetura, a nossa moradia não foi feito para ficar o tempo inteiro dentro de casa. Então isso criou um estresse das crianças. Por exemplo, os pais pagam escolas para ficarem, vou usar a palavra assim, para ficar um pouco livre dos filhos, para ter um pouco o tempo para os pais enquanto os filhos estão na escola. O que aconteceu na pandemia? As escolas continuaram funcionando virtual, só que, dependendo da idade, o pai e a mãe têm que assistir a aula junto. Então isso criou mais um estresse familiar. E desse estresse familiar para o casal, para os pais, já veio o estresse da hiperconvivência do casal, que também gerou uma série de atritos. Então isso em relação à questão das idades. Em relação à questão social que você colocou, né, sim, em primeiro lugar, sim, a gente acha que o isolamento na classe mais baixa, ele é um amontoamento, né? Ele foi um amontoamento. As pessoas de uma classe mais baixa também não tinham tantos recursos para compensar esse isolamento, né? Estou falando de coisas outras que eles pudessem fazer, né? O poder econômico ajuda você a comprar coisas, a comprar produtos de comunicação, estou falando, né, de tudo que a gente pode acessar pelo celular. Então, não, a distribuição não é... A morte pode ser democrática, né? Mas a pandemia não é. E outra coisa, né? Uma coisa é você saber que se você ficar doente, você tem acesso a um hospital de primeira linha, que o seu plano de saúde paga. Outra coisa é você saber que você vai entrar numa longa fila, né? Eu ouvi uma comparação que a tempestade é a mesma e os barcos são muito diferentes. Isso reflete diretamente na procura de atendimento, não só na saúde, mas também na psicologia. A rede sofreu muito com esse aumento da demanda, ou o pessoal mais pobre não identifica essa necessidade de atendimento especializado e, com isso, o sofrimento é grande? Você tocou num ponto interessante, César. Assim, esse talvez seja houve uma oferta de atendimento psicológico, né? Eu acho que a psicologia no Brasil, em geral, estou separando aqui psicologia e psiquiatria, né? Psicologia mais o tratamento pelas palavras e a psiquiatria pelas pílulas dos médicos. A psicologia, o Brasil tem muitos psicólogos, então eles se mobilizaram muito e criaram muitas vezes atendimento gratuito. Mas por que isso não funcionou tanto? Porque a população de mais baixa renda, também por uma questão cultural, como você disse, não só não identifica o sofrimento psíquico como tal, mas não o valoriza, fica parecendo uma bobagem, né? E não tem na cultura dele esse hábito de achar que isso ajude. Então, não houve uma demanda muito grande para o atendimento gratuito que existia a oferta. Então, existia a oferta, existia o problema. Mas as pessoas não têm esse hábito e não tinham... E outra coisa, para você fazer, imagine uma sessão de psicologia virtual, ou pelo celular. Você não precisa só do celular, você precisa de um quarto, pelo menos minimamente isolado, onde você possa falar privacidade. Qual é a privacidade de uma casa que tem 15 pessoas, 10 pessoas? Diferente da privacidade da classe média, que pode trancar o quarto e ir ali conversar, né? Então, houve a oferta de atendimento psicológico. Houve não, ela há ainda. Quem estiver ouvindo e se interessar, é só procurar nas redes, chama Redes de Atendimento Psicológico Gratuito, isso ainda está valendo.
Para que possamos encerrar, doutor Alfredo Simonetti, agradecendo a participação do senhor, existem alguns sinais em que a família precisa estar atenta em relação ao comportamento de um dos seus membros que poderia, de alguma forma, estar tendo um sofrimento psicológico ou caminhando para um transtorno mental? Quer dizer, existe alguma observação a ser feita e, de certa forma, observando, tomar as devidas providências médicas cabíveis? Sim, existem os pontos de alarme. Um ponto de alarme é a irritação, né? Antes da pessoa ficar deprimida mesmo, ela fica irritada. É quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue, por exemplo. Você tenta, você vai ficando irritado, faz aquilo de um jeito apressado, grosseiro, a hora você entrega, fala, dane-se, aí chegou na depressão. Então, assim, uma irritação crônica é o sinal. Outro sinal, ansiedade. A gente acha que a ansiedade é meio normal, e né? Estamos numa situação de ameaça. Mas a ansiedade mantida por muito tempo aponta para a depressão. Então, esses são dois pontos importantes. A irritação e mesmo a ansiedade normal, que se mantidas cronicamente, apontam para uma depressão. E essa quantidade que as estatísticas estão mostrando de divórcios que vem acontecendo no nosso país, tem algo a ver também com o que nós estamos aqui conversando, doutor Simonetti? Sim, porque as pessoas suportam pouco duas coisas, muito isolamento e muita proximidade. O que a gente gosta como pessoa é ficar na nossa quando a gente está com vontade e encontrar o outro quando a gente quer. Se você é obrigado a só ficar na sua, isso chama-se isolamento. Se você é obrigado a ficar em contato com o outro muito tempo, isso chama-se falta de privacidade. E o que a gente está vivendo, né, nos próprios casais é a falta de privacidade, é a dificuldade da rotina, né? Porque cada pessoa tem um jeito de escovar o dente, de arrumar a cama, de levantar, um horário. E quando se trabalha e tem outras coisas, isso se dilui. Mas quando você fica muito tempo junto, aquilo que era tolerável passa a ser intolerável. Então, quando a pandemia começou, a gente sabia, gente da área, que ela seria um grande teste para os casamentos. Entendi. E é o que aconteceu. E o que está acontecendo. E com certeza esse é um ponto que nós vamos voltar, claro, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, a abordar de uma forma mais profunda. E aqui agradecendo muito ao senhor por essa gentileza, doutor Alfredo Simonetti. Obrigado, Walter. Obrigado, César. Um abraço para o senhor. Tchau. Bom dia. Nós conversamos com o doutor Alfredo Simonetti, médico, psiquiatra, psicanalista e professor de psiquiatria do Centro Universitário São Camilo.